Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante da Tua presença, com o coração aberto, com a alma necessitada e com a fé desejando encontrar descanso em Ti, porque existem dias em que o nosso coração se sente cansado, sobrecarregado, silenciosamente ferido e muitas vezes ninguém percebe. Mas hoje, neste momento de oração, eu quero me lembrar de que Tu permaneces presente, Tu permaneces vivo, Tu permaneces perto, mesmo quando o mundo parece distante, mesmo quando as pessoas não entendem as nossas dores. O Senhor continua caminhando conosco. Pai amado, neste Corpus Christi, eu quero Te agradecer pela presença de Jesus na Eucaristia, pela presença que consola, pela presença que fortalece, pela presença que sustenta a alma cansada. Obrigado, Senhor, porque enquanto muitos procuram paz em tantos lugares, nós podemos encontrar descanso em Ti. Assim como está escrito no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pai, talvez existam pessoas ouvindo esta oração agora, que se sentem vazias por dentro. Pessoas que perderam a esperança, que estão lutando contra a ansiedade, contra o medo, contra pensamentos difíceis, contra preocupações que parecem não ter fim. Mas hoje, que a Tua presença alcance cada coração, que o Senhor visite cada lar, que o Senhor toque cada vida, porque quando Jesus entra, a escuridão perde força. Quando Jesus entra, a alma encontra alívio. Quando Jesus entra, o coração volta a respirar em paz. Senhor Jesus, nós Te adoramos neste dia santo. Nós Te adoramos no Santíssimo Sacramento. Nós Te adoramos presente na Eucaristia, mesmo sem compreender todos os mistérios. Nós escolhemos confiar. Nós escolhemos acreditar. Nós escolhemos permanecer diante da Tua presença. E hoje nós dizemos: Jesus, fica conosco. Permanece na nossa casa. Permanece na nossa família. Permanece dentro do nosso coração. Assim como diz a Tua palavra em João 6, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Senhor, existem fomes dentro da alma que nada neste mundo consegue preencher. Fome de paz, fome de amor, fome de esperança, fome de sentido. E por isso, nesta oração, nós nos aproximamos de Ti, porque somente a Tua presença alimenta aquilo que o coração realmente precisa. Pai amado, visita agora quem está chorando em silêncio. Visita quem está cansado emocionalmente. Visita quem se sente sozinho. Visita quem perdeu a motivação de continuar. Porque há pessoas que continuam sorrindo por fora, mas por dentro estão travando batalhas que ninguém imagina. Mas o Senhor vê, o Senhor conhece, o Senhor entende, e neste momento, que toda angústia seja entregue diante do Teu altar, que toda ansiedade seja colocada aos Teus pés, que toda dor escondida encontre abrigo na Tua presença. Assim como declara o Salmo 34, provai e vede como o Senhor é bom. Pai, nós queremos experimentar essa bondade. Nós queremos sentir essa paz. Nós queremos voltar a confiar, mesmo depois das decepções, mesmo depois das perdas, mesmo depois das noites difíceis. Porque o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua cuidando de nós. O Senhor continua trabalhando, mesmo quando não conseguimos enxergar. Jesus, neste Corpus Christi, renova a nossa fé, renova a nossa esperança, renova a nossa força espiritual. Ajuda-nos a permanecer firmes, mesmo em meio às dificuldades. Ajuda-nos a não desistir. Ajuda-nos a continuar caminhando, porque existem momentos
em que a caminhada parece pesada. Existem dias em que o coração se sente desanimado. Mas hoje, nós escolhemos permanecer perto de Ti. Nós escolhemos permanecer em oração. Nós escolhemos confiar novamente. Pai amado, abençoa cada família que acompanha esta oração. Derrama paz dentro de cada casa. Afasta as discussões, afasta a tristeza, afasta todo o desânimo espiritual e permite que o Teu amor ocupe cada ambiente, que haja reconciliação, que haja perdão, que haja união, que haja cura emocional, porque muitas pessoas carregam feridas antigas, palavras que machucaram, lembranças que ainda doem e pesos que já estão cansadas de carregar. Mas hoje, na Tua presença, nós entregamos tudo. Nós entregamos os medos. Nós entregamos as preocupações. Nós entregamos o futuro. Nós entregamos os pensamentos acelerados e escolhemos descansar no Senhor. Assim como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pai, leva-nos para esse lugar de descanso espiritual. Leva-nos para perto da Tua presença, porque o mundo está cansando as pessoas. As notícias cansam, as preocupações cansam, as cobranças cansam, mas em Ti a alma encontra refúgio. Em Ti o coração encontra esperança. Em Ti nós encontramos paz. Senhor Jesus, nós também Te pedimos perdão. Perdão pelas vezes em que nos afastamos. Perdão pelas vezes em que esquecemos de Te buscar. Perdão pelas palavras erradas, pelos pensamentos negativos, pela falta de fé, pela ansiedade excessiva, pela pressa, pelo orgulho, pela dureza do coração. Purifica-nos, Senhor, renova-nos por dentro, transforma aquilo que precisa ser transformado, porque não queremos apenas ouvir a Tua palavra, nós queremos viver na Tua presença. Hoje, neste Corpus Christi, nós declaramos: Jesus, Tu és bem-vindo em nossa vida, Tu és bem-vindo em nossa casa, Tu és bem-vindo em nosso coração. Permanece conosco, Senhor. Permanece conosco nesta manhã. Permanece conosco neste dia. Permanece conosco em todos os momentos da nossa vida. E que nunca nos falte a Tua presença. Amém. E, Senhor Jesus, nós continuamos diante da Tua presença, porque existe algo dentro da alma que sente necessidade de permanecer perto de Ti, em um mundo tão acelerado, tão barulhento, tão cheio de distrações. A nossa alma busca descanso. E somente o Senhor pode oferecer a paz verdadeira. Neste dia de Corpus Christi, nós queremos permanecer em adoração, queremos permanecer em silêncio diante da Tua presença. Queremos permitir que o Teu amor cure aquilo que ninguém consegue enxergar. Porque muitas vezes, as feridas mais profundas são aquelas escondidas dentro do coração. Feridas causadas por decepções, por abandonos, por palavras duras, por sonhos que não aconteceram, por batalhas que cansaram a alma. Mas hoje, nós entregamos tudo diante de Ti, Pai amado, assim como diz a Tua palavra em Salmo 116. Que poderei retribuir ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E nesta oração, nós escolhemos agradecer, mesmo em meio às dificuldades, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando ainda existem perguntas sem respostas. Porque apesar das lutas, o Senhor continua sustentando a nossa vida. Talvez existam pessoas ouvindo esta oração agora, que chegaram até aqui emocionalmente cansadas, pessoas que tentaram ser fortes o tempo inteiro,
pessoas que carregaram problemas sozinhas, pessoas que choraram escondidas para ninguém perceber a dor que existia dentro delas. Mas hoje, o Senhor vê cada lágrima, o Senhor conhece cada pensamento, o Senhor entende cada silêncio. E neste momento, que o Teu Espírito Santo abrace cada coração, que haja alívio para a mente cansada, que haja força para quem pensa em desistir, que haja esperança para quem perdeu a motivação de continuar. Senhor Jesus, nós Te adoramos presente na Eucaristia, nós Te adoramos no Santíssimo Sacramento. Nós reconhecemos que Tu és o pão da vida, o alimento da alma, a esperança dos cansados, o refúgio daqueles que já não sabem mais para onde correr. E assim como está escrito em João 6, quem come deste pão viverá eternamente. Pai, alimenta a nossa fé, fortalece o nosso espírito, renova a nossa confiança em Ti, porque existem momentos em que a preocupação tenta dominar o coração. Existem noites em que a ansiedade tira o sono. Existem situações que parecem grandes demais para suportar. Mas hoje nós declaramos: o Senhor continua no controle. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando tudo parece demorado, mesmo quando as respostas ainda não chegaram, o Senhor continua trabalhando. Pai amado, neste momento de oração, nós também Te entregamos a nossa família. Abençoa aqueles que amamos. Protege cada casa. Afasta todo o mal. Afasta toda tristeza espiritual. Afasta toda divisão. E derrama paz sobre cada relacionamento. Porque existem famílias que estão vivendo tempos difíceis. Existem lares onde o amor foi sendo sufocado pelas preocupações. Existem pessoas que se sentem sozinhas dentro da própria casa, mas o Senhor pode restaurar aquilo que parecia perdido. O Senhor pode curar aquilo que parecia impossível. O Senhor pode trazer luz, até mesmo para os ambientes mais escuros. Senhor, visita agora quem está enfrentando enfermidades, toca quem precisa de cura, fortalece quem está desanimado, renova quem perdeu as forças emocionais, porque há dores que não aparecem diante das pessoas, mas que machucam profundamente a alma, e somente o Senhor conhece completamente o coração humano. Pai amado, nós também Te pedimos sabedoria. Sabedoria para enfrentar os dias difíceis, sabedoria para tomar decisões, sabedoria para não agir movidos pelo medo, porque muitas vezes a ansiedade tenta acelerar os nossos pensamentos, mas hoje nós escolhemos desacelerar diante da Tua presença. Escolhemos permanecer em oração. Escolhemos confiar no Teu tempo. Assim como declara o Salmo 27, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Fortalece-nos, Senhor. Fortalece quem já se sente cansado de lutar. Fortalece quem perdeu a esperança. Fortalece quem acordou hoje sem forças emocionais. Porque existem pessoas que continuam vivendo apenas por obrigação. Mas o Senhor deseja restaurar a alegria de viver. O Senhor deseja devolver paz ao coração. O Senhor deseja renovar sonhos. Pai, neste Corpus Christi, nós queremos nos aproximar mais de Ti. Queremos aprender a ouvir a Tua voz. Queremos diminuir o barulho do mundo dentro da nossa mente, porque muitas vezes as preocupações ocupam espaço demais dentro de nós, e sem perceber, o coração vai ficando pesado. Mas hoje, nós escolhemos entregar tudo ao Senhor, cada medo, cada ansiedade, cada pensamento negativo, cada insegurança sobre o futuro. E confiamos que o Senhor cuidará de cada detalhe. Jesus,
fica conosco, permanece conosco durante esta noite, permanece conosco quando ninguém mais estiver por perto, permanece conosco nos momentos silenciosos da vida, porque a tua presença muda tudo, a tua presença traz paz, a tua presença fortalece, a tua presença cura a alma cansada. Pai amado, nós também oramos por aqueles que se afastaram da fé, por aqueles que perderam a esperança, por aqueles que já não conseguem mais orar. Alcança essas vidas, Senhor. Mostra que ainda existe amor, mostra que ainda existe recomeço. Mostra que ninguém está esquecido diante de Ti, porque o Teu amor continua alcançando os corações mais feridos. Senhor Jesus, ensina-nos a viver mais perto da Tua presença. Ensina-nos a confiar mais. Ensina-nos a descansar em Ti, porque muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos. Tentamos carregar pesos que já não conseguimos suportar, mas hoje nós colocamos tudo diante do Teu altar e declaramos: o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é a nossa esperança. Assim como diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E nesta oração, nós descansamos nessa promessa, mesmo em meio às incertezas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos dias difíceis, porque sabemos que o Senhor permanece conosco. Pai amado, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu amor, obrigado porque nunca nos abandonaste. Mesmo nos dias em que nos sentimos fracos, o Senhor continuou sustentando a nossa vida. E hoje, mais uma vez, nós entregamos completamente o nosso coração diante de Ti. Recebe a nossa oração, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão e permanece conosco, Senhor, hoje, amanhã e por toda a nossa vida. Amém. Senhor Jesus, nós chegamos ao final desta oração, mas desejamos continuar dentro da Tua presença. Porque quando o coração encontra paz em Ti, a alma não deseja se afastar. Neste dia de Corpus Christi, nós agradecemos pela oportunidade de parar por alguns instantes e lembrar que o Senhor continua conosco, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às preocupações, mesmo em meio às lutas silenciosas da vida. O Senhor permanece presente e isso muda tudo. Pai amado, talvez existam pessoas ouvindo esta oração agora que chegaram aqui emocionalmente cansadas, pessoas que precisavam apenas de um pouco de paz, pessoas que estavam tentando ser fortes, mas já não conseguiam suportar tantos pesos dentro da alma. E neste momento, que cada coração seja visitado pelo Teu amor, que toda ansiedade diminua, que toda angústia encontre descanso, que todo medo seja entregue diante da Tua presença, porque assim como declara o Salmo 91, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. E hoje, nós escolhemos descansar nessa promessa. Jesus, fica conosco, permanece em nossa casa, permanece em nossa família, permanece dentro do nosso coração. Porque sem a Tua presença, a alma se perde em meio às preocupações deste mundo. Mas quando o Senhor está perto, até os dias difíceis se tornam mais leves. Pai, abençoa cada pessoa que participou desta oração. Abençoa quem ouviu até aqui. Derrama paz sobre cada lar. Derrama esperança sobre cada coração cansado. Derrama força sobre aqueles que pensaram em desistir. Porque existem batalhas que ninguém vê. Existem dores silenciosas que apenas o Senhor conhece. Mas hoje,
nós entregamos tudo diante de Ti. Nós entregamos o passado, nós entregamos as preocupações com o futuro, nós entregamos os medos escondidos e escolhemos confiar. Assim como está escrito no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Obrigado, Senhor, porque nunca caminhamos sozinhos. Mesmo nos dias mais difíceis, o Senhor continuou sustentando a nossa vida. Mesmo quando a nossa fé ficou pequena, o Teu amor permaneceu grande. Mesmo quando o coração se sentiu perdido, o Senhor continuou chamando pelo nosso nome. Jesus renova agora a fé daqueles que estão desanimados. Fortalece quem está cansado emocionalmente. Abraça quem chorou escondido. E permite que esta noite, ou este dia, seja diferente. Que haja paz dentro da mente. Que haja descanso para a alma. Que haja esperança para continuar caminhando. Pai amado, nós também Te agradecemos pela presença de Jesus na Eucaristia. Obrigado pelo pão da vida. Obrigado pelo amor que permanece. Obrigado porque o Senhor nunca abandona aqueles que Te buscam com sinceridade. E assim como está escrito em João 3,6, eu sou o pão da vida. Alimenta o nosso espírito, Senhor. Fortalece a nossa caminhada. Ajuda-nos a viver mais perto da Tua presença. Ajuda-nos a confiar mais, orar mais e desacelerar o coração diante de Ti. Porque muitas vezes a correria do mundo vai roubando a paz da alma. Mas hoje nós escolhemos permanecer na Tua presença. Escolhemos descansar em Ti. Escolhemos acreditar que dias melhores podem chegar. Pai, que esta oração continue ecoando dentro de cada coração. Que cada pessoa sinta a Tua companhia durante esta noite. Que ninguém se sinta sozinho. Que ninguém perca a esperança e que o Teu amor continue trazendo luz, mesmo nos dias mais escuros. Senhor Jesus, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração, recebe a nossa entrega e permanece conosco, hoje, amanhã e por toda a nossa vida. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Jesus permanece comigo.